Eu sou o André, você está no filme de hoje e eu assisti finalmente, depois de muito tempo já era para eu ter assistido, O Protetor 2. Um destaque muito importante em relação a esse filme que a gente sempre tem que deixar claro e destacar é o fato do Denzel Washington voltar, porque Denzel Washington ele não é conhecido por fazer sequência. Exemplo, ele até fez Gladiador 2, mas ele não tinha feito o primeiro Gladiador, ele não é de fazer o filme 1, filme 2, filme 3, filme 4, ele não tem esse hábito. E o fato dele ter feito essa sequência, a gente já fica de olho para saber o que de interessante pode ter em relação ao Protetor 2 que fez o Denzel voltar. Claro, além do diretor, o Anthony Fuqua, que já é amigão do Denzel, ele é um roteiro, sabe aqueles filmes de tiozão? Não no sentido ruim da palavra, aqueles filmes de tiozão que ele vai para resolver todos os problemas da humanidade, que só ele pode resolver porque estes jovens de hoje em dia não se dedicam para mais nada. Então, eu consigo tranquilamente ver o meu sogro assistindo esse filme em alguma reprise em loop, em algum canal de televisão fechado, numa boa. Mas assim, não tô nem falando mal do filme, é um fato, ele é desse jeito. E não tem problema ser desse jeito, desde que você se adapte ao filme. Levando em consideração, é claro, que você assistiu o primeiro filme. Porque algumas raízes e algumas bases do primeiro filme se perdem um pouco nesse daqui, não vou mentir. Mas de forma geral, ele continua sendo tão interessante quanto o primeiro, mas nem tanto. Claro, se você assistiu o primeiro filme, você sabe o que acontece. E se você não assistiu, esse aqui vai ter alguns spoilers do primeiro filme, coisa pouca. E também tem a minha crítica aqui no canal, faz muito tempo que eu fiz essa crítica, eu vou deixar aqui na descrição e nos cards caso você queira conferir. E obviamente ele não poderia continuar como o mesmo emprego que ele estava antes do filme anterior, porque obviamente o emprego dele foi invadido e tal. Só que assim, agora ele virou motorista de aplicativo, o que faz sentido, porque ele tá sempre ouvindo as coisas e tal, e é aquele mesmo sentimento que eu tive em relação a Colateral, que também tem crítica aqui no canal. É aquele motorista que ele sabe o que tá acontecendo, ele sabe das coisas, ele meio que se preocupa com os outros passageiros e tal, mas só que na realidade motorista de aplicativo não tem muito tempo para isso não. Mas vamos lá. Ele gosta de proteger as pessoas e aparentemente um inimigo misterioso do passado aparece para vingar tudo o que aconteceu na vida dele. Não vou entrar em tantos detalhes porque sim, tem spoilers, tem uma reviravolta até que interessante na medida do possível, não vou negar isso. Mas o fato é, ele tem um vilão genérico, bem exagerado, bem forçado. O vilão ele tem uma base interessante, só que ele pega e joga tudo pro ar porque sim. Não vi o mínimo sentido disso. Mas de forma geral, é um filme legal de ação, é aquilo que eu falei. É um filme de tiozão de ação. Então vai ser legal na medida do possível, mas aquela questão dele ler livros que ele tinha no primeiro filme se perdeu um pouco nesse aqui. Ele até lê, mas ele não pega e coloca isso pra frente, ele não menciona mais o livro, nada do gênero. Ele só mostra que tá lendo ali de vez em quando, sabe? Fica um pouco forçado, mas o interessante é o quê? Nós conseguimos ver um pouco mais em relação ao passado do personagem. E isso é importante, isso é legal. Sabe, o que ele era antes do primeiro filme, quais eram as motivações, o que aconteceu, por que ele sumiu antes do primeiro filme. Claro, no primeiro filme eles até mencionam alguma coisinha, mas aqui é interessante que a gente vê um pouco mais do passado. A gente tem um quarto escondido lá que aparece, que aí a gente vê um pouco mais da história pregressa dele. É legal, na medida do possível, claro. É um bom entretenimento, é aquilo que eu falei na crítica do primeiro filme. Se você não tem nada pra fazer e você coloca esse filme, você vai se entreter. E não tem como não fazer comparações com o primeiro filme. Esse aqui é uma sequência, uma continuação, é normal. Ele tem cenas de ação boas? Tem, com certeza tem. Só que não tão boas quanto o primeiro filme. Tem, beleza. Ele segue os mesmos moldes, entre muitas aspas, do primeiro filme? Sim. Que é aquele... ele tá tranquilo em casa e vai desenvolvendo e tal até ter o grande clímax
no final, a grande cena de batalha no final do filme, como quase todos os filmes de ação, são mais ou menos nessa pegada, o que também não tem problema. E tem o Denzel Washington no rolê. Aí a gente entra em consideração que é o Denzel Washington. E o cara sempre manda muito bem, eu gosto muito do Denzel Washington. E ele sempre vai bem nos filmes, é impressionante, não tem um filme ruim. Tem filmes ruins com o Denzel Washington, mas é difícil ter o Denzel Washington atuando mal nesses filmes. Você assistiu Protetor 2? O que você achou do filme? Deixa aqui nos comentários. Obrigado por ter assistido o vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Tchau, tchau e até a próxima.